Galerinha, me perdoem, antes de mais nada eu quero pedir desculpa. Acredito que eu, de certa forma, contribuí para o desentendimento que houve. Eu deveria ter, eu falei para a coordenação que tinha me atrasado na saída, mas não deveria ter sido mais enfático no fato de ter combinado com vocês um atraso de 5 minutos. De qualquer maneira, tomem cuidado nas outras vezes que não houver esse tipo de eventualidade, para não se atrasar na subida. Galerinha, olha só, a questão 4, então, da prova dizia o seguinte: mistura-se em um recipiente adiabático. O que é isso? Que não perde temperatura. Quase perfeito. Ou que não perde nem ganha. Não perde nem ganha calor. A temperatura lá dentro pode mudar, né, galera? Certo? E é até importante saber a diferença. Quando uma coisa não muda de temperatura, a gente chama de isotérmica. Faz sentido, né? Isotérmica. E quando não perde nem ganha calor, adiabática. Certo? Bem aquilo que a gente tinha combinado mesmo. E com capacidade térmica desprezível, quer dizer que o recipiente não vai interferir no processo. Misturou-se 60 graus de água a 15 graus, 60 gramas de água a 15 graus Celsius, com 130 gramas de água a 55 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico, que é o TF, sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama de grau Celsius. Gente, se tu vai misturar dois corpos de mesma substância, ou até substâncias diferentes, se tu perceber que não vai haver mudança de estado físico, ou seja, o que moleza não está envolvido, o que tu faz? Pega os dois corpos, o corpo 1 e o corpo 2, e aplica o sempre. Que macete nos dois, deixa a temperatura final em aberto e corre para o princípio das trocas de calor. Isso, massa da água fria é 60, o Czinho da água é 1, temperatura final eu não sei, e a inicial é 15. Esta é a equação que diz quanto a água fria recebe de calor. A água quente vai perder, vamos ver quanto que ela vai perder. 180 vezes 1, que multiplica TF, menos 55. Esta é a equação que diz quanto a água quente vai perder de calor. E nós sabemos que o calor recebido mais o calor perdido é igual a zero. Quem recebe água fria? 60, que multiplica TF, menos 15. Quem perde água quente? 180, que multiplica TF menos 55, igual a zero. Se o cara já fez isso várias vezes, fica bem tranquilinho. O problema é se ele fez 2, 3 vezes, ele vem para a prova, aí ele vem todo cabreiro, já fica nervoso, e aí o rendimento já não é o mesmo. 60 vezes TF, 60 TF. Mais com menos é menos, 60 vezes 15, 900, obrigado. 180 vezes TF, 180 TF. E 180 vezes 55. 5 vezes 180 é 900. Então 50 vezes 180 é 9.000. E 9.900 então. Na dúvida, façamos 18 vezes 55. 9, 0, 9, 9, 9, 0, mais o 0 do 180, do 180, é isso? Fechou, é isso aí. 60 TF com 180 TF, 240 TF, confere? Menos 900 com menos 9.900 dá menos 10.800. E menos passa para o outro lado, mais. Finalmente está multiplicando, passou dividindo. Temperatura final igual a 10.800 sobre 240. Temperatura final. Daria para simplificar de repente, antes de sair dividindo, Dá para dividir por 2 em cima e embaixo, por exemplo. Daria 540 sobre 12. Ou 270 sobre 6. Ou ainda, se dividir por 3 em cima e embaixo, quer ficar bem legal, 90 sobre 2, não é isso? E aí, temperatura final, portanto, 45 graus Celsius. Faz sentido ter dado essa temperatura? Sim. Faz, Tinha muito mais água a 55 do que água a 15, era natural que a temperatura final fosse mais próximo dos 55. Legal, essa aí já é uma questão de nível médio, porque envolve toda uma matemática, todo um raciocíniozinho um pouquinho mais elaborado que as demais. Embora a questão 3 fosse infinitamente mais trabalhosa, não levasse mais tempo, ela era bem mais fácil, porque não tinha um raciocínio tão bonitinho. Questão 5, o famoso diagrama de fases. Vamos a ele. Como eu botei uma questão extra, eu não fiz parcial na questão 5.
Para o diagrama de fases representado abaixo, determine a soma das alternativas corretas. Soma das alternativas corretas. O diagrama era esse aí, ó. Não tem chifrinho diabólico, não é água. E a água se dilata ao solidificar, não é isso? Então esse cara não se dilata ao solidificar. É verdade. Deixa eu fazer as pontilhadas aqui. Isso aí. Então, reproduzir aqui bem rapidamente o gráfico, mas sem dúvida vai ser o suficiente para a gente compreender a solução do probleminha. Beleza. Para o diagrama de fase representado abaixo, determine a soma das alternativas corretas. 0,1. O diagrama de fases pode representar o diagrama da água. É um absurdo, não tem o chifrinho diabólico, tem que ser pra cá nessa curvinha aqui, ó. Tem que ser pra cá formando o chifrinho aquele. Aí pronto. Aí seria o da água. 0,2. Essa substância ao sofrer solidificação se contrai. A água, ao congelar, dilata. Como não é o da água, então se contrai, é verdade. 0,4. Para a pressão 1 e temperatura 2, a substância encontra-se no estado líquido. Pressão 1, temperatura 2. Que estado é esse? Gasoso, falso. 0,8. Para a pressão 2, temperatura 1, a substância encontra-se no estado sólido. Pressão 2, temperatura 1. Sólido, verdade. 16. Para a pressão 2, temperatura 2, a substância encontra-se no estado gasoso. Pressão 2, temperatura 2, líquido. Falso. 32. E última, para a pressão 1 e temperatura 1, a substância encontra-se em equilíbrio entre a fase sólida e gasosa. Pô, bem na linha, né? Se está bem na linha porque está um pouco aqui e um pouco aqui, ou seja, um pouco sólido e um pouco gasoso. É isso aí, show de bola. Ele falou que era um equilíbrio. Então ficamos com 42. Observem que não tinha sacanagem, cara. Era uma questão limpa, bem sobre aquilo que nós falamos que ia cair. Diagrama de fases. E o desafio, é uma questão que a gente trabalhou bastante em sala de aula. Vamos dar uma olhadinha nele também para fazer a nossa recuperação paralela. Como? Nossa, vai ter recuperação. É da água do gelo. Como? Eu pensei que não tivesse. Não. O desafio ele foi uma bondade mesmo. Acho que eu estava tomando um vinho no dia que eu fiz a prova, fiquei mais feliz assim e botei no desafio. Galera, olha só. Vamos fazer o desafio então, que sim, vai poder somar 2 pontos se tu tirou abaixo de 7, pode somar até 2 pontos, né, para chegar em 7 na recuperação paralela. E olha só que desafio bonitinho. Em um recipiente diabático, mistura-se 85 gramas de gelo a menos 50 graus com 15 gramas de água a 30 graus. Determine as condições de equilíbrio térmico. Então deixa eu ver, massa de água 85 gramas, aliás, de gelo, temperatura menos 50 graus Celsius, gelo e gelo. Massa de água, 15 gramas, temperatura da água, 30 graus Celsius. Se eu misturei água e gelo, qual é a minha primeira preocupação? Como chega a zero primeiro? Por que eu preciso saber quem chega a zero primeiro? Para mudar estado físico. Isso, porque quem chegar a zero primeiro vai mudar de estado físico. É simples assim. É lógico assim. Né? Pô, será que a água vai chegar a zero e começar a congelar? Será que o gelo vai chegar a zero e começar a derreter? Será que a água congela toda ou o gelo derrete todo? Ou será que no meio desse processo eles se encontram a zero e fica um pouco de água e gelo tudo a zero? São essas 3 possibilidades, não são? Como eu não sou adivinha, não sou a mãe de Ná, eu vou fazer o que macete na água e no gelo até a temperatura de mudança, que é o... Então é muito lógico isso. Esse começo é extremamente lógico, que macete até zero nos dois. Eu nem sei se eles, né, se um deles vai chegar a zero de fato, mas vamos arriscar. 85 a massa de gelo, 0,5 Czinho do gelo. Temperatura final eu vou supor que é zero. E a inicial, menos 50. Olha o menos ali, ó. E tu vê, cara, não morre botar todos os valores ali. Tu não pode ter preguiça e ficar diminuindo a tua conta ali e correndo o risco de errar. 0,5, menos com menos é mais, né? 0,5 vezes 50? 25. Então ficou 85 vezes 25. 25, 42, 10 vai 1, 16, 17. 5, 2, 11 vai 1. Confere? 2.125 calorias. Interpretação física. Para o gelo chegar a 0 grau, gasta
Isso, perfeito. Os dois interpretaram bem bonitinho. Parabéns, galera. Obrigado pela participação. Para o gelo chegar a zero, ele deve receber 2.125 calorias. Vamos ver a água. Massa de água, 15. Czinho da água, 1. Temperatura final, suponho 0. Inicial, 30. Menos 30 então. Mais com menos é menos. 30 vezes 15, 450 calorias. Interpretação física. Parabéns! Para a água chegar a zero, deve perder 450 calorias. E o que nos diz o princípio das trocas de calor? E a água vai chegar a zero primeiro. Não. O que nos diz o princípio das trocas de calor? Que tudo que um perde, o outro ganha. Então quer dizer que quando a água perder 450 calorias, para quem que ela vai perder? O gelo terá recebido... Quando ela perder 450 calorias, ela chega a zero. Ele, quando receber essas 450 calorias, chega a zero? Não. Olha como é lógico, cara. É lógico demais. Ele começa a ficar óbvio depois de uma série de repetições. Fica muito óbvio. Caramba, quando este perder, esse ganhou, E aí, o que eu faço? Já que eu já sei que a água... Isso, já que a água chegou a zero, eu confirmei que moleza na água. Aí a gente começa a se perguntar, será que ela vai congelar toda? Vamos ver, né? Massa de água, 15. Calor latente de solidificação, menos 80, que é igual. 8 vezes 15 é 80 mais 40 é 120. Menos 120 com um zerinho, 1.200 calorias. Interpretação física. A água, para solidificar completamente, precisa perder mais 1.200 calorias. Ao todo ela já precisou perder quanto? O gelo pode receber 1.650 sem chegar a zero? Pode, ele pode receber até 2.125. Concorda comigo? Faço visto ou não faço? Faço sempre que esse mais esse foi suportado por esse valor, faz. Quer dizer que a água congelou. E está em que temperatura por enquanto? Zero. Agora eu já tenho gelo a zero com gelo abaixo de zero. Quer dizer que o equilíbrio térmico ocorrerá abaixo de zero. Quer dizer que esse gelo não vai chegar a zero. Quando eu dei visto nisso, fica óbvio que o gelo não vai chegar a zero. Porque a água já congelou. E a temperatura de equilíbrio vai ser abaixo de zero. E não vai tudo fora não, gente. A única mudança boba que tu faz é no lugar do zero, tu bota, pronto. 0,5, 85 vezes 0,5, é só dividir por 2, né? Vai ficar 42,5, só para agilizar a vida do cara. Temperatura final, não sei, TF menos com menos. Olha que bonitinho que ficou a conta para o gelo. É só isso aqui a conta do gelo, ó, mais nada. A água chegou a zero, a água congelou e agora que ela é gelo, o último que macete para ela dar uma esfriadinha a mais ainda, né? Esse gelo vai dar uma esfriadinha. Vai. 15 porque é a massa de água que virou gelo. Aí tu me enche de orgulho, não esqueceu que virou gelo. Aí é o bicho. TF, que eu não sei, menos zero, porque já chegou a zero, já virou gelo e tudo. Pronto, finaliza com o princípio das trocas de calor. É isso aí. Então, embora existam outras técnicas, para mim a técnica que deixa o cara ninja, que faz o cara raciocinar, se organizar e conseguir explicar para qualquer pessoa como fazer, é essa. Calor recebido mais calor perdido igual a zero. Quem está recebendo? Quem recebe é o gelo. Recebe 42,5 que multiplica TF mais 50. Quem perde é a água. Perde menos 450. Depois perde 1.200 e ainda perde mais 15 vezes 0,5? 7,5 TF. Tudo bem para vocês? Igual a zero. Agora virou matemática ultra, super, mega básica. 42,5 vezes TF dá 42,5. 42,5 vezes 50, eu já fiz essa conta. Certo? Menos 450 com menos 1.200, menos 1.000.
650 mais 7,5 TF igual a 0. 7,5 TF com 42,5 TF. 49. Parabéns, 50 TF. 2.125 menos 1.650. Porra, chato isso aqui, né? Tira 1.000 primeiro, fica 1.125. Aí tira 50, fica 1.075. Aí tira 600, fica 475. Mas eu tô com medo. 2.125 menos 1.650, mais prático. 5, pede o emprestado aqui, fica 0, 12 menos 5, 7. E aí pede o emprestado, fica 10 menos 6, 4, 1 menos 1, 0. Errei. Ficou mais 475, igual a 0. Mais passa para o outro lado, menos. Menos 475. Está multiplicando, passa? Menos 475 dividido por 50. Eu primeiro vou dividir por 5, depois eu divido por 10. 400 dividido por 5 é 80. E 75 dividido por 5 é 15. Então ficou 95. Aí tem que dividir por 10 ainda. 9,5 graus Celsius. Menos 9,5 graus Celsius. Ficou tudo congeladinho e a temperatura de equilíbrio ficou menos 9,5 graus Celsius. Certo? Eu te confesso que em anos anteriores eu colocava na própria prova, né? Geralmente em outros lugares onde eu trabalho tem uma época para fazer prova. Então o cara lá tem 3 aulas para fazer prova direto. Então tu pode fazer uma prova com 10 questões, certo? Geralmente tem todas as 3 na prova já. A que dá tudo gelo, a que dá tudo água e a que dá água e gelo. Certo? Então tu vê, a prova teria um nível um pouquinho acima daquele que vocês estão acostumados. Certo? Estou te contando isso porque eu gosto de jogar limpo. Te mostrar como é que eu faço em outros lugares, para tu ver se o nível é o mesmo ou se não é. Se tu precisa, né, dar mais uma estudada para ficar top ou não. Porque às vezes, cara, isso aconteceu muito comigo. Lá em Bituba, a concorrência era fraca, infelizmente. Nos lugares onde eu estudava, assim, às vezes sem fazer muito esforço, eu era o primeiro da turma. Aí tu fica meio desanimado. Né? Agora, quando tu vai num lugar onde tem 3, 4 caras que são melhor que tu, e tu tenta chegar junto neles, e eles, pô, eles ainda tiram nota melhor que tu, aí tu te motiva, e tu vê, pô, isso aí vai dar trabalho pra ser melhor. Certo? Porque senão... E aí, então, eu não quero que tu te iluda, certo? Porque às vezes tu tá lá, pô, tá em segundo, terceiro da turma, né? Mas não se esqueçam, tem um país inteiro aí à nossa volta, né? Se tu quiser ser bom mesmo, tem que estudar um pouquinho todo dia, né? Tem que estar indo bem para valer mesmo nas provas. Nossas provas são básicas, né? Mas elas contêm a matéria que se estuda em qualquer outro lugar, tá? Então, se tu quiser fazer um ITA, tem que dar mais uma estudadinha. Só tirar 10 em todas as minhas provas não é o suficiente, certo? Se bem que eu vou te falar, o cara que não errou nada nessa prova, tá de bom tamanho, tá de bom tamanho e vai passar em medicina na UFSC, vai passar em medicina na UFSC, sem problema nenhum. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, garota. E galerinha, vamos tirar 2 delas para fazer a recuperaçãozinha paralela? Quero ver 2 pontos nessa nota, hein, meu querido? 2 pontos eu quero, hein?